Boa tarde. O país prepara-se para ir novamente a eleições legislativas antecipadas, a 18 de maio. Neste caminho até às mesas de voto, a Renascença inicia hoje uma ronda de entrevistas individuais aos líderes partidários com assento parlamentar. O convidado de hoje é o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, a quem desde já agradeço a sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Bem-vindo, Paulo Raimundo. Nas legislativas de 2024, há pouco mais de um ano, quando fez a sua primeira campanha enquanto líder do PCP, estava no cargo há apenas um ano e meio e fazia-se até algumas piadas que não se sabia muito bem quem era, que o público não sabia muito bem quem era Paulo Raimundo. Está melhor preparado agora para enfrentar esta corrida eleitoral? Boa tarde, obrigado pela esta oportunidade. Penso que sim, acho que é normal que assim seja, porque há essa experiência acumulada, esse contacto, dessa prática também de campanha eleitoral, de contacto, que é uma coisa que eu gosto muito, do contacto direto, de estar com as pessoas, de ouvir em primeira mão, de sentir. Sinto-me à vontade nesse terreno, diria assim. E claro, um ano depois das últimas eleições, com a experiência acumulada das últimas eleições, penso que estou em melhores condições de procurar cumprir e contribuir com o meu papel para esta batalha importantíssima que temos no próximo dia 18 de maio, com tudo aquilo que se coloca desse ponto de vista, do nosso entender, com a ideia de não basta mudar protagonistas, é preciso mudar de política, uma política de uma vez por todas ao serviço da maioria, que é isso que falta no nosso país. No ano passado, Paulo Raimundo mostrava-se otimista quanto aos resultados eleitorais. Na altura, o PCP tinha 6 deputados. Chegou a prever que veria essa bancada bastante reforçada. Os resultados ditaram um emagrecimento, tem agora 4 deputados. Já ouvimos dizer noutras entrevistas que está confiante para esta corrida. Em que é que baseia essa confiança? Ou é apenas um discurso para mobilizar? Não é um discurso para mobilizar, nós não confundimos desejos com realidades, isso para nós é um facto, e portanto nós andamos muito no terreno, temos a consciência tranquila deste combate que fizemos, até talvez o partido com mais combate político e ideológico a este governo, uma política com a qual estamos em profundo desacordo, e estamos profundamente ligados àquilo que são os grandes anseios da população e dos trabalhadores. E as respostas são necessárias dar. Nós tivemos uma ação que ainda está a decorrer, teve aqui um momento alto, diria assim, há 2 semanas, uma campanha nacional que lançámos, que chamámos Aumentar Salários e Pensões para uma Vida Melhor, e que tinha exatamente este objetivo de contactar diretamente nas empresas, nos locais de trabalho, nos locais de transporte, nos hospitais. Fizemos milhares e milhares e milhares de contactos, milhares e milhares e milhares e milhares de conversas, e que se traduziram em mais de 100 mil pessoas que subscreveram um abaixo-assinado sobre o quê? E esta que é a questão fundamental. Sobre o quê? Sobre 5 questões fundamentais que se colocam hoje. O aumento dos salários, o aumento das pensões, o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, o acesso à habitação, é esse drama que é preciso resolver de uma vez por todas, e os direitos das crianças, desde logo a rede pública de creches. São 5 questões. É claro, haverão outros problemas do ponto de vista nacional para dar resposta, mas estas 5 questões são aquelas que estão no centro das preocupações das pessoas, e tivemos uma adesão muito grande. E isso dá-nos muita confiança. Não é pelas mais de 100 mil assinaturas que recolhemos, e não foram assinaturas online, foram olhos nos olhos, conversa a conversa. Não foi pelas 100 mil assinaturas, foi pelos milhares de conversas que fizemos, e houve mesmo gente que não assinando ganhou tempo, eu ia chamar perdeu tempo, mas não ganhou tempo na conversa que tivemos, na rua, no contacto. Isso dá-nos muita ligação à realidade, e portanto é nessa base que estamos confiantes, e temos estado empenhados nestes processos de justa reivindicação e luta, que se colocam, dá-nos confiança. Paulo, mas se as preocupações do PCP vão ao encontro das preocupações da maioria, onde é que falha a conversão em votos? Porque é que o PCP, que muitas vezes é considerado como um partido fundamental, que faz falta, muitas vezes ouve-se dizer isso, porque é que não conseguem converter em votos? Isso talvez fosse um debate interessante, mas para o qual nós não temos tempo hoje para ir a todas as causas. Para um dia que se entenda, terei todo o gosto, fazemos esse debate sobre essa matéria. As causas são muitas, são muito variadas. Eu não queria afirmar que nós não temos responsabilidade disso. Teremos alguma responsabilidade disso, mas não é só nossa. Em quê? Não é só em que é que tem responsabilidade? Olha, vamos lá ver, não fazemos tudo bem, eu tenho a consciência clara que nós não fazemos tudo bem, nem estamos bem. Se nós tivéssemos tudo bem, não tínhamos tomado decisões importantíssimas, quer na conferência, quer no congresso do partido,
para avançar do ponto de vista de maior ligação à vida ainda, maior ligação aos problemas dos salários, aos problemas dos centros de saúde que estão encerrados, à falta de médicos, e a partir dessa ligação mobilizar no sentido da exigência. Há aspectos que nós precisamos melhorar e estamos a procurar melhorar. E depois há também um contexto, que é um contexto que não é favorável. Há um contexto que não é favorável ao progresso, é um contexto que não é favorável aos direitos, pelo contrário. Todo o contexto, nós identificamos esta ideia nós damos um firme combate às forças reacionárias. Só que o problema não é apenas as forças reacionárias, é as concepções reacionárias que alimentam essas forças. E as concepções reacionárias estão muito para lá das próprias forças. E esse contexto não é positivo para nós, para aqueles que querem o progresso, para aqueles que querem os direitos. Pelo contrário, está-se a procurar impor, andar para trás. E depois há uma outra questão. Nós estamos perante uma situação onde isso é muito visível, desde logo na juventude, que é a tentativa da imposição imposição do medo, do receio permanente, da angústia permanente, da impossibilidade alternativa. Nós temos apelos, confrontamos-nos com apelos hoje de pessoas que acham que o caminho para a nossa juventude é se mobilizarem para uma guerra. Aquilo que se está a colocar hoje à juventude é mobilizarem para uma guerra. Ora, isso, do ponto de vista da consciência, do ponto de vista da pressão, do ponto de vista da instalação do medo, podemos dizer que ajuda tudo, menos as forças do progresso. Bom, mas não reconhece que a política internacional, e quando está a falar da guerra, obviamente que vem à cabeça a todos nós os cenários de guerra como na Ucrânia, como na Palestina, e outros pontos do mundo, mas a Ucrânia é aquele que está mais próximo geograficamente. Não reconhece que a política internacional do PCP é um calcanhar daqueles para o partido? Não há necessidades de mudança relativamente à vossa posição? É assim, eu estranho muito que a única força no nosso país, a única, eu digo isto não é com satisfação, é até com grande angústia, mas eu estranharia muito que a única força no nosso país, que desde a primeira hora, em todos os processos de guerra, inclusive nesses que frisou, aquilo que se empenhou sempre foi procurar acabar com ela e apelar à paz e procurar todos os caminhos para a paz. Eu estranho muito que a única força que apela à paz seja a força que seja considerada prejudicada neste clima internacional muito perigoso em que nós vivemos. E temos de fazer duas opções. É a opção da guerra total, que parece que há uns que querem ir para aí, ou a opção da paz entre os povos. E nós estamos, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma hesitação, na segunda possibilidade. Então, não falemos de guerra, falemos de, por exemplo, política europeia, posição europeia, que ainda nas últimas europeias o PCP voltou a defender uma saída do euro. Isto num país em que o eleitorado está maioritariamente ao lado da União Europeia. Isto não afasta votos? Cristina, mas vamos lá ver. Nós tínhamos duas opções. Ou contrariávamos princípios, contrariávamos a forma como olhamos para a situação, contrariávamos o mundo em que nos inserimos e, portanto, abdicávamos da visão que temos e íamos à procura de votos, ou mantínhamos os nossos posicionamentos e a nossa coerência com a certeza, naturalmente no nosso entender, que aquilo que defendemos é o mais certo. E a nossa opção não é... Nós podemos ser muita coisa. Agora, hipocrisia e cinismo connosco, não. E não andamos aqui a brincar à política, a brincar com a vida das pessoas. E, portanto, nós temos as posições que temos, coerentes, defensáveis, sustentadas, e é com elas que vamos ao combate, com a certeza que nem sempre as posições maioritárias foram sempre maioritárias para o resto da vida. E, portanto, nós estamos a fazer o nosso trabalho, o nosso caminho, a construir por baixo, com esta questão de fundo que é ligada à realidade da vida. Porque nós podemos falar no abstrato na União Europeia. Nós podemos falar no abstrato de todas as possibilidades positivas que decorrem. E depois há a vida. E a União Europeia, a estrutura, neste caso, teoricamente é uma coisa e na prática é outra. Nós precisamos ligar à vida. Vou dar um exemplo concreto. Nós temos mais de 1 milhão de pensionistas e reformados no nosso país que ganham menos de 510 euros de reforma ou pensão. É possível nós falarmos em estabilidade política, encher os peitos e falar de estabilidade política, esquecendo a instabilidade permanente deste mais de 1 milhão de reformados, que têm que fazer a vida com menos de 510 euros, alguns com muito menos do que isto. Ora, é isto que é preciso resolver também, não é só isto, mas isto também. E, portanto, é aí que nós estamos concentrados. E eu não tenho dúvida nenhuma, ainda voltando à primeira parte da pergunta, não tenho dúvida nenhuma que quando nós exigimos o aumento extraordinário das pensões para dia 1 de julho, implementar no dia 1 de julho,
5% de aumentos para todos de reformas e pensões, 70 euros no mínimo, nós estamos a corresponder, não resolve o problema todo, mas estamos a corresponder a uma necessidade urgente de uma parte significativa da nossa população. O que é que o PCP consideraria um bom resultado nestas eleições de 18 de maio? Manter o número de deputados? Seria um bom resultado? Não, nós precisamos de ir mais longe. Nós tivemos nas últimas eleições, grosso modo, 205 mil votos, 4 deputados eleitos. E tivemos esse resultado num quadro em que tivemos um governo da AD com um programa concreto, do qual nunca tivemos expectativas. Aliás, não só não tivemos expectativas, como apresentámos uma moção de rejeição ao programa do governo do ponto de vista político para marcar a posição também. E, portanto, esses 205 mil votos e 4 deputados manifestaram-se insuficientes para aquele combate que é preciso dar. Quer do ponto de vista da voz, da maioria, da voz na exigência dos salários, na exigência das pensões, do acesso à saúde, nos direitos das crianças, a voz presente na Assembleia, quer no combate político contra as propostas que vinham do Governo. Portanto, nós precisamos de mais. E quando digo nós precisamos de mais, é claro, nós vamos chegar no dia 18 de maio, espero eu, satisfeitos e com melhores resultados. Mas não é para abanarmos as nossas bandeiras, ficamos todos contentes. É porque mais força à CDU, mais votos na CDU e mais deputados na CDU é a garantia de duas questões. Primeiro, que há aspectos positivos que se concretizam na vida das pessoas. E segundo, que é a força de coragem e de clareza que nunca falhará no combate àquilo que está aí. Mas e a agenda é perigosa. A agenda que está aí é perigosa. Arriscariam um número de deputados? Não arrisco. É que eu lhe digo. Neste contexto em que nós estamos a trabalhar, é claro que ainda falta um pouco, se calhar mais à frente sou capaz de voltar a arriscar isso, mas neste contexto, neste enquadramento internacional e nacional, nesta ofensiva brutal que está em curso, com consequências na vida da maioria, é preciso que nós tenhamos mais força. Precisamente o enquadramento internacional e nacional que existe está politicamente, o mundo e o país está virado à direita. O PCP... para nós crescermos também, não é? O PCP, a CDU, admitiria um acordo pós-eleitoral à esquerda com o PS, por exemplo? Olha, há uma coisa que dizemos de forma muito clara. Não basta mudar os protagonistas, é preciso mudar a política. Eu afirmei isso no início. Esta é uma questão de fundo. Porquê é que nos vale estar a fazer alta teorização sobre acordos e por aí fora, se é para manter o fundamental da política que está em curso? Para isso não vale a pena. Para isso não contam connosco. É para fazer uma ruptura com este caminho. É para abrir um caminho que responda às necessidades da maioria, para libertar o país das mãos dos interesses dos grupos económicos, que essa é a realidade dos nossos factos, da realidade de hoje. Se for para fazer essa ruptura, para abrir um caminho novo, o PCP nunca falhará. O que é que seria necessário o PS fazer? O problema é que essa pergunta tem que ser feita ao PS, porque o PS... Olha, nós agora... Eu não queria perder muito tempo com isso, mas não há como. O PS... foi o PS que viabilizou o Orçamento de Estado do PSD. Com as opções negativas todas que tem. Portanto, o PS que arrastou, Pedro Nuno Santos, acordo impossível. O PS que levou até ao limite das suas possibilidades a aguentar este governo em funções. Olha, um PS, se quiser, até de forma mais particular, tão empenhado na verbalização do combate em proclamações à política de Carlos Moedas em Lisboa, mas não foi um, nem dois, nem três, foram 4 orçamentos que foram viabilizados da Câmara Municipal, viabilizados pelo Partido Socialista. E, portanto, o PS, essa pergunta tem que ser feita ao PS. Qual é a opção do PS? Ainda agora vimos uma coisa caricata, se me permite, no programa eleitoral do Partido Socialista, que é, Pedro Nuno Santos afirmou, entre outras propostas, naturalmente, nem é a mais significativa, mas a fixação da botija, do preço da botija do gás de botija. É extraordinário. Estamos de acordo, aliás, não só estamos de acordo, como propusemos 20 euros a fixação do preço da botija do gás, que é um escândalo custar o dobro do que custa em Portugal do que custa em Espanha, mas há 3 ou 4 meses o Partido Socialista votou contra essa nossa proposta na Assembleia da República. E, portanto, isto é tudo... a única forma, até lhe digo assim, a única forma de aspectos positivos, que há também, naturalmente, no programa eleitoral do Partido Socialista ser implementado, não é dando mais força ao PS, por incrível que pareça. É dando mais força à CDU, mais deputados, mais votos, para obrigar o PS a cumprir as promessas que está a fazer. O PCP e a CDU apresentam mais logo o vosso programa eleitoral. Há metas, há medidas inscritas, valores para aumentos de salários, por exemplo? Olha, os salários é uma questão central. É uma questão central porque ela é de facto central em toda a vida.
E para dar resposta, desde logo até o aumento, não só, mas também o aumento brutal do custo de vida. Nós não podemos nunca deixar de ter em conta que os alimentos subiram 16%. Os alimentos subiram 16%, com as consequências que isto tem na vida de quem trabalha, mas em particular dos mais idosos, cuja fundamental da sua pensão é para duas grandes rúbricas: alimentação e medicamentos. Que este é outro drama. Também eles subiram de forma considerável o seu custo. Mas os salários é a questão fundamental. E nós temos propostas muito concretas. Até se pode dizer que não são muito criativas, mas são concretas e correspondem às necessidades. O aumento do salário mínimo nacional fixado no dia 1 de julho a 1.000 euros para todos os trabalhadores. Isto implicava que mais de 800 mil trabalhadores tinham aumentos imediatos de forma considerável. Um aumento para todos, de 15% para todos os trabalhadores, no mínimo de 150 euros por cada trabalhador. E isto é uma medida, é aquilo que nós chamamos de o choque salarial, é uma medida que se impõe face à realidade. Isto não é uma questão apenas de desejo, não é apenas uma questão de justiça na distribuição da riqueza que é criada, que já não era coisa pouca. É porque nós temos uma realidade onde temos quase 3 milhões de trabalhadores, quase 60%, a ganhar menos de 1.000 euros brutos de salário. E depois o que é que acontece? Ora, o que é que isto implica? Implica uma dificuldade enormíssima na gestão da vida, cada um que faça as contas para perceber o que é que dá, mas não é só isso. Depois há, sobre isso o que é? Mais horas de trabalho para tentar compensar, mais horas extraordinárias para tentar compensar, 2 e 3 empregos para tentar compensar as dificuldades do parco salário que ganham, e portanto isto leva a outro problema, que é o problema trabalho, aumento do trabalho, aumento das horas de trabalho, aumento da ocupação, muitas dificuldades para gerir a vida e falta de tempo para tudo, inclusive para os próprios filhos, que este é outro drama que nós temos e para o qual também são necessárias respostas, nomeadamente esta proposta que nós temos, pegando até no programa eleitoral, de uma rede pública de creches, que garanta 100 mil vagas em 4 anos, 100 mil novas vagas para creches, e que tem curiosamente o mesmo custo aproximado daquele valor que o Governo decidiu. O Governo e o PS decidiram baixar, e o Chega, a Iniciativa Liberal, em IRC para as grandes empresas. Falando em impostos, relativamente à fiscalidade, há propostas também do PCP, da CDU? Sim, olha, a primeira proposta, talvez a mais significativa, seja acabar com aquilo que nós entendemos um escândalo da descida do IRC. Para as grandes empresas não há nada que justifique isso. Pelo contrário. O Estado precisa ter verbas que vá arrecadar aos lucros, porque o IRC não é um imposto cego, é um imposto sobre os lucros. Portanto, não é, ou seja, é preciso que haja lucros para que o imposto se aplique. E, portanto, é isso que estamos a falar, não é? Ninguém vai aplicar o IRC no dia-a-dia da gestão, é nos lucros. E se nós tivermos em conta que os grandes grupos económicos têm 32 milhões de euros de lucros por dia, 19 grupos por dia, percebemos que, caramba, desculpem a expressão, não é preciso mais nada. Não é preciso baixar o IRC para esses, caramba. É preciso aliviar a carga fiscal sobre quem trabalha e sobre quem trabalhou uma vida inteira. Essa é uma questão, acabar com essa medida. A outra é, do ponto de vista no respeito ao consumo, é avançar com coragem e clareza naquilo que implica na vida das pessoas. E é por isso que nós dizemos que não há nenhuma razão que justifique nós mantemos as taxas máximas, ainda que vem da Troika, um caminho que ainda vem da Troika, nomeadamente no que diz respeito às telecomunicações, à energia e ao gás. E por isso é que nós propomos que todas essas 3 questões, o IVA seja reposto nos 6% e não nos 23% como está agora. Não há nenhuma razão para que isso continue assim. Isso do ponto de vista prático, olha, no caso de uma botija de gás, que é um exemplo que eu conheço muito bem, por experiência própria, só por essa via poupávamos 5 euros. Cada um tem que comprar uma botija de gás, poupava 5 euros em cada botija. É pouco, mas é um sinal. Na área da educação e da habitação já fez menção à rede de creches, pedir-lhe uma ou duas medidas rápidas do PCP. Na educação nós temos, para além do problema da escola pública, de valorização da escola pública, que é uma questão de fundo, isso exige o quê? Valorização das carreiras, mais funcionários, isso é uma questão estruturante, mas há uma medida muito concreta, há um problema muito concreto que nós vamos ter que nos confrontar amanhã, que é uma tendência acelerada de falta de professores. Nós precisamos de responder a isto. Há 2 formas de responder. Primeiro, é valorizando a carreira dos professores, tornando a carreira atrativa, e recuperando muita gente que saiu da carreira para voltar. Lá está, valorizando, respeitando as pessoas, valorizando as suas carreiras e encontrando medidas especiais que permitam que gente que não tem a formação necessária
ainda não tem a formação necessária para lecionar, o possa fazer de forma rápida e de forma gratuita. Porque esse é outro problema com uma parte de chamados autopropostos, diria assim, estão confrontados hoje, que é, para poderem lecionar, têm custos elevados da sua formação especial que têm que tirar, e portanto esta é uma medida concreta porque nós corremos o risco de não ter professores daqui a uns anos. O número de professores que está a entrar hoje para a escola pública corresponde sensivelmente a metade do número daqueles que vão sair nos próximos anos. E portanto isto, ou se ataca isto de frente, ou então vamos nos confrontar com grandes problemas. Muito bem, noutro plano, em breve o Tribunal de Contas Constitucional deve pronunciar-se sobre os pedidos de fiscalização da eutanásia. O que é que estima que vai acontecer a esta legislação? Acabará revogada ou acha que vai ver a luz da regulamentação? Olha, quer dizer, isto é uma discussão de facto muito profunda que atravessa a sociedade portuguesa. Nós temos uma posição clara sobre isso, respeitando as opções de cada um, mas entendemos que esse não é o caminho. Isto para nós é muito claro. Uma lei que andou para trás e para a frente, tem várias versões. Acho que, tendo em conta até a sensibilidade da questão, diria que acho que é compreensível que não seja simples deliberar sobre ela e, portanto, vamos ver o que é que vem. Sinceramente não tenho nenhuma expectativa, nem para um lado nem para o outro, sobre essa matéria. O PS não menciona não faz qualquer referência à eutanásia no programa eleitoral. Que leitura é que lhe merece? O PS parece estar num grande esforço de fazer uma opção de recentrar, diria assim, ao centro, e portanto está a procurar evitar todas as batalhas que sejam exigentes. Pronto. Mas isso é uma opção do PS. Muito bem, vamos à vossa campanha. Vão fazer alguma aposta especial no digital para alcançar outras camadas? Vamos, por exemplo, ver Paulo Raimundo a tirar amanhã para fazer vídeos para o TikTok? Julgo que não. Vamos ver Paulo Raimundo a fazer vídeos no TikTok, nem fazer o pequeno almoço, nem carregar a botija, nem a passear a minha querida cadela Mia Cantigas, que é o nome da minha cadela. Acho que não vai acontecer nada disso. Agora vamos procurar que Paulo Raimundo e outros candidatos apareçam também nas redes sociais, não é? Nós temos, modéstia à parte, se me permite, eu acho que nós temos, do ponto de vista da produção dos materiais produzidos, temos uma qualidade altíssima. Precisamos de aumentar a sua difusão. E esse é que é a grande questão, o grande desafio com o qual estamos confrontados, é aumentar a nossa difusão dos conteúdos que produzimos. Por isso é que eu lhe perguntava sobre o digital, porque uma das análises que é feita é que, por exemplo, outros partidos têm conseguido um grande alcance a nível digital e junto de camadas mais jovens. O PCP é uma preocupação em particular e, portanto, poderá ser reforçado, poderá ser uma campanha mais virada para o digital, ou é a campanha habitual que também não descurará o digital? Não, é a campanha habitual de contacto direto, de ligação direta, muito no terreno, por acaso com a vantagem do secretário-geral ter um gosto particular nisso e, portanto, isso é uma ajuda, mas não vamos descurar essa parte. Naturalmente não vamos descurar essa parte com grande... E é como lhe digo, modéstia à parte, acho que os nossos conteúdos são altamente de alta qualidade, precisamos aumentar a nossa difusão, porque também não só, até para que mais gente tenha a oportunidade de ver os nossos conteúdos. Estas eleições acontecem a menos de um ano das presidenciais, a poucos meses das autárquicas. Foi difícil fazer o puzzle dos candidatos entre cabeças de lista dos círculos distritais, os candidatos às câmaras municipais. Está, por exemplo, arrependido de ter João Oliveira ou João Ferreira nas corridas autárquicas e não como primeiras figuras de lista? Não. O camarada João Oliveira, estou confiante que será o próximo Presidente da Câmara Municipal de Évora e Évora ficará muito bem servida com o João Oliveira como Presidente da Câmara, não tenho dúvidas. E os lisboetas ficariam muito bem servidos se o João Ferreira fosse o próximo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Mas foi difícil este puzzle? Não, vamos lá ver, nós, diria assim, nós estávamos a preparar umas eleições autárquicas, não estávamos a contar com as eleições antecipadas, legislativas. E, portanto, se eu disser assim, foi tudo fácil, também estava a ser hipócrita e isso não faz parte da minha forma de estar. Tiveram que se fazer opções, mas estamos muito satisfeitos com as opções que fizemos. E deixaram alguém de fora para poder ser o candidato presidencial? Nós contamos com todos para as batalhas, né? Ainda há pouco falou no João Oliveira e no João Ferreira, que de facto não estão nas listas das legislativas, mas vamos contar com eles para as batalhas das legislativas, isso não tenho nenhuma dúvida. Aliás, já estamos a contar e vamos continuar a contar.
e contamos com todos para todas as batalhas, inclusive das presidenciais. Mas não ficou ninguém de fora guardado especialmente para as presidenciais. Não ficou ninguém de fora, e aqueles que aparentemente, eventualmente, do ponto de vista do cruzamento das listas, possam ter ficado de fora, vão estar muito presentes em toda a batalha. O nosso tempo esgotou-se. Passou, instantinho. Agradeço mais uma vez a presença de Paulo Raimundo, líder do PCP, para esta primeira entrevista na Renascença aos líderes dos partidos com assento parlamentar. Uma entrevista que pode ler, ver e ouvir em rr.pt e no YouTube da Renascença.